Eduardo, geralmente você estreia com vitória, né? É assim, eu não sei muito bem essa quantidade, mas, enfim, mais uma vitória e um jogo convincente, né, Eduardo? O time criou até para fazer mais gols, praticamente não tomou susto, né, da Aparecidense durante toda a partida. Você ficou satisfeito aí com o que viu hoje? Graças a Deus, é verdade. Acho que as 6 que vocês falaram ontem foram as 6 vitórias. Fiquei muito satisfeito, porque primeiro pegamos um adversário de muita qualidade, né? A Aparecidense é um time que subiu da Série D, vem fazendo bons campeonatos goianos, tem uma base, tem um treinador que está há mais de um ano no cargo, então você enfrentar uma equipe dessa, ela te gera dificuldade. Eu acho que foi o que eu falei para os jogadores, tudo que nós pedimos eles cumpriram, né? Você foi bem feliz, nós tivemos um domínio, principalmente acredito até os 20 minutos do segundo tempo, onde nós poderíamos ter feito um placar até mais elástico. E depois no fim do jogo é normal, equipe de qualidade, né? O Thiago mudou o time, pôs mais agressividade para tentar diminuir o placar, mas aí nós conseguimos controlar bem. O Luan fez, se eu não me engano, uma ou duas defesas e mais um cabeceio. Mas o mais importante é que os jogadores cumpriram o que nós pedimos, né? Hoje eu estou no Atlético desde 2019, nesses 3 anos eu nunca vi os 10 jogadores fazerem mais de 5 quilômetros no primeiro tempo. E hoje o nosso scout físico mostrou isso, 5 quilômetros todos os jogadores, inclusive os zagueiros. Então eu parabenizei eles por isso e a gente está contente, mas nós sabemos que o caminho é longo, já tem um jogo dificílimo que muda um pouco a estratégia pelo fato de jogar em Aparecida, mas a gente está muito contente pelo resultado e principalmente pela performance deles. Eduardo, o Rato jogou muito bem e a gente vê que ele, diante da mobilidade, também ajuda a marcar, né? Volta. Você pensa em dar uma melhorada no esquema para que ele tenha mais oportunidades de ter liberdade, de estar chegando mais ao gol? Foi o que eu falei para ele, o Rato hoje é um dos jogadores mais decisivos nossos, né? Então quanto mais ele conseguir ficar próximo do gol, mais chances nós vamos ter de vitória. Não só com gols, como foi hoje, né? Mas também com assistências. Eu fico muito contente pelo Rato, até pelo como ele chegou no Atlético, né? E a evolução que ele teve, é um jogador importantíssimo para nós hoje. Nós temos também o Jorge, que é um meia com uma característica um pouco diferente, nós temos o Shailon, mas o bom desses 3 meias nossos é que eles jogam tanto por dentro como por fora, então a gente tem a possibilidade de variar dentro do jogo e de partida para partida, mas a nossa intenção é sim tentar deixar o Rato mais próximo do gol, que é onde ele pode decidir mais as partidas para nós. Professor Eduardo Souza, boa noite, prazer ouvi-lo. E uma vitória convincente, né? Não foi só uma vitória de 2-0, mas foi um Atlético jogando bem o tempo todo, no primeiro tempo, no segundo tempo. Me explica o que o torcedor quer nessa explicação, o que mudou do clássico, né? Que foi um Atlético irreconhecível, para o jogo de hoje. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado, Juliano. Os jogadores são os protagonistas, né? Eles entenderam que nós precisávamos do algo mais, né? Nós sabemos que estamos no início da temporada, que tem o desgaste normal da pré-temporada, mas o mais importante foi a intensidade que eles colocaram no jogo. Nós passamos algumas situações que nós acreditamos que poderia evoluir e eles compraram a ideia, principalmente uma pressão no campo ofensivo, que acabou resultando nos 2 gols, foram de pressão no campo ofensivo, que nós já recuperamos a bola, nós temos um time de qualidade, se a gente conseguir recuperar essa bola no campo ofensivo, a chance de nós fazermos o gol é muito grande, mas eu acho que eles sabiam que eles precisavam dar uma resposta. Pegamos um time muito qualificado que valorizou muito a nossa vitória e o nosso desempenho. É um time que vem há muito tempo junto, né? Tem um padrão de jogo definido. Nós conseguimos anular, na maioria do tempo, as ações ofensivas da Aparecidense. E no final do jogo a gente já controlou mais o jogo. Tivemos até a chance de fazer até os 20 minutos do segundo tempo, eu acredito, um placar elástico, mas o mais importante foi o desempenho e a atitude que cada um que entrou dentro desse campo da Scioli hoje teve, honrando a camisa do Atlético. Sabemos que ainda é muito cedo, mas a gente fica satisfeito pela atitude que os atletas tiveram hoje. Eduardo, parabéns pela vitória, principalmente pelo desempenho também do que o Atlético fez em campo.
Você teve, se eu não me engano, 48 horas depois da saída do Marcelo Cabo, talvez até para colocar uma situação diferente, né, para fazer com que o Atlético desempenhasse em campo. Você fez 5 alterações e o Atlético fez o melhor jogo dele no campeonato. O que foi determinante para que isso acontecesse, para que você conseguisse fazer com que o Atlético desempenhasse e tivesse outra atitude do que teve no clássico contra o Vila? Primeiro a entrega, né, e o comprometimento que eles tiveram. Que eu cobrei deles e pedi a eles na palestra que seria cobrado o que nós treinamos. Claro que nós sabemos que em alguns momentos ocorreriam os erros, mas eles teriam que ter a atitude e o comprometimento de fazer o que foi pedido. E eu até falei aqui na entrevista para a TV que eu estou no Atlético desde 2019, eu nunca, nesses 3 anos, vi o Atlético, todos os jogadores baterem mais de 5 quilômetros no primeiro tempo. Nunca, nunca. Do zagueiro ao De La Torre, todos tiveram uma demanda em quilometragem mais de 5 quilômetros. A gente até brinca que sempre que nós pegamos ou outros treinadores, a cobrança era que pelo menos 5 tivesse. Se tivesse 5 já seria maravilhoso. Hoje foram os 10. Então isso demonstrou o comprometimento dos atletas, a atitudes deles dentro do campo, porque qualidade o Atlético tem, são jogadores de qualidade que foram escolhidos a dedo, né? Então a gente sabe, se a gente tiver intensidade, se a gente tiver o comprometimento, a chance de nós vencermos é maior, porque a nossa qualidade ela é muito boa. Eduardo, você falou aí sobre esses números, né, que vocês analisam tanto lá no Atlético para o risco de lesão do jogador. Queria saber, a partir dessa análise, hoje ficaram fora Jorginho e Arthur Henrique por conta da parte física. Está no seu planejamento fazer um rodízio nesse elenco, nesse time que jogou aqui hoje? Você já encara como um time titular? Onde pode esperar força máxima para o jogo de sábado contra a Aparecidense? Nós tivemos muito atletas de qualidade fora, né, Natália? Como você frisou, Arthur, Jorginho, Marlon, Bárcia, o Ayrton que chegou, né? E nós sabemos que o jogo hoje foi muito desgastante, né? Você vê o Ramon, o Menezes, fez o jogo todo, né? Fazia 2 meses que não atuava, o Shailon quase o jogo todo. Eu até iria tirar o Shailon antes, mas ele estava bem no jogo, então a gente aproveitou para dar esse lastro para ele. Eu acho que nós temos que estudar, eu acho que nós vamos estudar principalmente o desgaste, né? Mas o mais importante é que, não sei o caso do Arthur, mas nós vamos ter pelo menos 3 retornos importantes, que é o Jorginho, o Marlon e o Barça. Então, isso qualifica não só os 10, independente de quem entre, mas qualifica também o banco. Hoje nós tivemos um banco praticamente de meninos, né? Só o Brian e o Edson, né? E o restante todos os meninos. E o Luan, né? E o Renan goleiro, eu digo de linha. E só eu fico muito contente hoje com a reestreia do Edson. O Edson é um cara importantíssimo dentro do que ele conquistou no pouco tempo que teve aqui como profissional. A gente sabe que uma volta de lesão de joelho é muito grave e ele hoje demonstrou que para um jogo depois de 9 meses ele foi muito além do que nós imaginávamos. E é mais uma peça que nós ganhamos aí para a sequência. Eduardo, para o Juliano você falou, né, sobre a mudança de comportamento do time de sábado para hoje, que foi visível. E gostaria que você falasse também de um jogador que você já começou a falar, que é do Shailon, e também do Wellington Rato. Porque com o Marcelo Cabo, o Wellington Rato vinha jogando aberto. E você trouxe ele para ser o camisa 10 e ele arrebentou na partida. E o Shailon, que normalmente joga de 10, jogou na função do Wellington Rato e fez um gol ali pela direita. Essas mudanças táticas que você promoveu, especificamente nesses 2 jogadores, elas foram cruciais também para essa vitória. Parabéns pela vitória, boa noite. O Shailon, ele jogou no Goiás de ala em 2020. E lá nos chamou muita atenção, porque ele era um meia mais cadenciado, na época até de Chapecoense, que ele veio para São Paulo na base, e no próprio São Paulo, e no Goiás ele jogou de ala muito bem. Então quando surgiu a oportunidade de trazer ele, nós já sabíamos que ele hoje faz 3 funções. Ele joga como médio, se você jogar com volante 2 meias, joga como esse meia 10 e joga fazendo essa beirada. Se ele conseguia no Goiás e fez muito bem quando jogou de ala, de extremo, ele conseguiria também desempenhar bem. Tanto é que ele
fez apenas 8 ou 9 jogos o ano passado e hoje jogou os 90 minutos e ajudou defensivamente o tempo todo. O Rato é um jogador também que faz o lado de campo e jogou muito aqui no Atlético, tanto em 2020 como vinha jogando. A conversa que nós tivemos é que, no meu ver, ele é um jogador muito decisivo, o Rato. Então, quanto mais nós conseguimos deixar o Rato próximo do gol, eu acho que ele pode contribuir mais para a nossa equipe. Mas nós temos hoje 3 meias, que é o Rato, o Shailon e o Jorginho, que jogam em 3 funções, 2, 3 funções. Então, isso é muito importante, porque às vezes dentro de um outro jogo nós vamos mudar um pouco uma situação, trazer o Rato por fora para ter um jogo de entrelinhas, pôr o Shailon por dentro, que é um jogador que tem uma força de marcação boa. O Jorginho é um cara importantíssimo, que eu tenho certeza que nós vamos, vai nos dar muita alegria. É um cara que ficou quase 1 ano e meio com pouca minutagem, é um jogador mais franzino. Então, eu tenho certeza que o Atlético nunca teve tão bem servido como hoje nessa função de meia e beiradas. Porque nós também temos outros jogadores chegando, então isso aí só ganha o Atlético. A gente viu hoje o retorno do Edson, né? O Edson conseguiu fazer sua reestreia, recebeu o cartão amarelo, foi participativo, jogou ali cerca de 35 minutos. E depois do jogo eu perguntei para ele se ele já se coloca à disposição para sábado, porque o Ramon recebeu o 3º amarelo, está suspenso, a gente sabe que o Baralhas ainda não tem condições de jogo. Você vê também dessa maneira? Você vê o Edson já, quem sabe, já tendo sua primeira oportunidade como titular já no sábado? Dentro dos jogadores que nós falamos, Natália, esquecemos do Baralhas, que é mais uma peça muito boa, né? Isso aí é legal, porque mostra a força. Primeiro nós temos que analisar como vai ser o pós, né, do Edson. Porque a gente sabe que o primeiro jogo, depois de uma inatividade, o jogador está empolgado com o momento, com a volta, né? Ele vinha treinando muito bem, só que nós tínhamos que esperar os 9 meses que deu na sexta-feira. Nós temos essa opção, mas também temos a opção de voltar. Tem o Marlon voltando, o Rickson para mim foi um dos melhores em campo hoje, novamente, fez um jogo muito bom, né? Nós podemos mudar um pouco a função, tem o Jorginho também que faz por ali. Eu acho que essa resposta nós só vamos ter, acho que nem na sexta de manhã, porque a recuperação até sexta é muito curta. Talvez nós tenhamos uma resposta só no sábado, na análise física dos dados para o jogo à tarde, mas a gente fica feliz que nós ganhamos mais uma grande opção. Não só o Edson é um cara que é importante não só dentro do campo, mas muito importante também fora, no dia a dia e na aglutinação do nosso elenco. Obrigado, Eduardo. Valeu, gente.